Bom dia. Eu começarei por dizer umas palavras. I'll speak in English at the end, but I'll make a presentation in Portuguese for my colleagues. A Fundação Belmiro de Azevedo é originária de um desejo do engenheiro Belmiro de Azevedo, que foi alguém que sempre se interessou pelo ensino, que sempre considerou que o ensino que era fundamental, quer em termos de promoção social, quer em termos de assegurar a capacidade das nações para terem êxito político e social. E, portanto, ele criou este projeto EduLog com uma determinada missão e uma visão. E, basicamente, a ideia é que o EduLog promova o debate público de ideias em torno das políticas de ensino, e nomeadamente as políticas de ensino superior. E por isso nós estamos aqui hoje exatamente porque, estando em discussão no Parlamento um conjunto de propostas para alterar, enfim, a forma como os politécnicos se comportam dentro do ensino superior, entendeu-se que seria útil fazer este tipo de abordagem, nomeadamente trazer para aqui a experiência de outros países que já passaram pelos mesmos problemas, para ver se a partir daí nós conseguimos chegar a uma melhor resolução. Falarei ligeiramente sobre o enquadramento. Quando foi publicado o Decreto-Lei 74 de 2006, que adaptava os graus e diplomas ao processo de Bolonha, estava lá claramente dito que os politécnicos ministrariam licenciaturas e mestrados, ficando para as universidades reservados os mestrados integrados e os doutoramentos. Posteriormente, o Decreto-Lei 65 de 2018 alterou o Decreto-Lei 74 e alterou da seguinte forma, onde se dizia que cada universidade confere o grau de doutor, passou a dizer instituição de ensino superior. Portanto, ao dizer instituição de ensino superior e não universidade, abriu, de certo modo, a possibilidade de os politécnicos também ministrarem doutoramentos. Esqueceram-se de uma coisa que o professor Marcelo, quando o diploma chegou para a promulgação, reparou, é que esqueceram-se que havia uma lei, que é a Lei de Bases do Sistema Educativo, e que tem um artigo que estabelece o que as universidades e os politécnicos podem fazer, e como a lei prevalece sobre o decreto-lei, isto significa que ele forçou a que aparecesse um último artigo no 65 de 2018, artigo que diz que tudo muito bem, mas isto só vigora depois de alterarem a lei. E, portanto, isto significa que, concluído o decreto-lei 65 de 2018, tendo criado uma porta para os politécnicos, não a abriu. E é por isso que estamos agora numa situação em que há várias propostas para tentar resolver o problema. Há uma proposta de um grupo de cidadãos que promove duas alterações. Por um lado, permitir que os politécnicos ministrem doutoramentos e, por outro lado, que altera a designação dos politécnicos para universidades politécnicas. Há uma proposta do Partido Comunista e uma proposta do Bloco de Esquerda que só mencionam a questão dos doutoramentos. Portanto, há três propostas a propor alteração da legislação no sentido dos politécnicos poderem ministrar doutoramentos. Há apenas uma proposta a permitir a alteração de nome para a universidade. Estrutura do seminário, de explicar um bocado como é que ele está organizado. O professor Ronald Barnett, que é um dos grandes peritos em ensino superior, fará uma primeira introdução sobre o conceito de diversidade e a importância da diversidade nos sistemas de ensino superior massificados. E depois teremos três casos nacionais: o irlandês, o finlandês e o caso do Reino Unido. E por que eles foram escolhidos? O caso finlandês foi escolhido porque em 2018 foi publicada uma legislação na Irlanda que permite a criação de universidades politécnicas. O IoT é Institute of Technology e os TUs é Technical University. Portanto, a legislação permite que os institutos de tecnologia, que correspondem aos nossos politécnicos, se convertam em universidades de tecnologia.
A Finlândia é um caso que tem um sistema parecido com o nosso, com universidades e politécnicos. Um sistema parecido com o nosso, com universidades e politécnicos. Os politécnicos foi-lhes permitido ter o título de Universidade de Ciências Aplicadas, mas não conferem doutoramentos. Portanto, é um caso diferente. Aqui não há doutoramentos, mas há uma alteração do nome. Finalmente, o caso inglês, que é o caso mais antigo, vem desde 1992, quando o sistema era um sistema binário e esse sistema foi unificado e todos os institutos politécnicos passaram a universidades em determinadas condições. Portanto, são 3 casos completamente diferentes. Isto, no fim destas apresentações, haverá um debate entre representantes do CRUP, do CSISP e da PESP. Sob o ponto de vista teórico, existe consenso de que a diversidade dos sistemas massificados é positiva e é importante. Isto porque as clientelas do ensino superior com a massificação também se diversificaram muito. Há alunos de muitas diversas classes sociais, de interesses diferentes, há alunos que querem seguir uma carreira de investigação, há alunos que querem ir imediatamente ao mercado de trabalho, há quem queira cursos curtos, há quem queira cursos longos, etc. E, portanto, a diversificação do sistema é fundamental em sistemas massificados. Onde não há consenso é quanto à forma de atingir a diversidade. E houve, essencialmente, 2 metodologias opostas. Houve países, como por exemplo Portugal, a Áustria ou a Finlândia, que diversificaram o sistema, criando um subsistema politécnico. Portanto, passou a haver, para além das universidades, passou a haver outro tipo de instituições com outras funções diferentes para diversificar o sistema. No caso de outros países, como a Austrália e a Inglaterra, fizeram exatamente ao contrário. A Austrália e a Inglaterra tinham sistemas com universidades e outro tipo de instituições, unificaram o sistema, portanto passou a haver só universidades, em determinadas condições, para passar à universidade, e criaram um sistema de mercado onde as instituições iriam competir. E a ideia era que, quando as instituições fossem competir em regime de mercado, iriam procurar tirar vantagens daquilo que consideravam que eram os seus pontos fortes, e, portanto, o sistema ia se diversificar naturalmente. Portanto, 2 estratégias completamente diferentes. Qual é o problema da primeira estratégia? O problema da primeira estratégia dos sistemas unificados, dos sistemas binários, é que eles não são estáveis a médio prazo. O que acontece, e tem acontecido em todos os sistemas, é que a médio prazo os politécnicos entram numa luta para se transformarem mais cedo ou mais tarde em universidades ou para se aproximarem do conceito de universidade. Qual é o problema do outro lado? O problema do outro lado é que as instituições mais fracas, aquelas que entraram no sistema, querem copiar as instituições de maior reputação do lado universitário. E ao fazerem isso, em vez de criarem um sistema diversificado, criam um sistema estratificado, onde há claramente um nível de topo, por exemplo, os sistemas de Inglaterra, Oxford, Cambridge, Imperial College, etc., ninguém as contesta. E depois tem um nível inferior, que são os antigos politécnicos transformados em universidades. E depois tem uma camada intermédia de instituições que lutam para passar para cima, mas isso é extremamente difícil. O que se verificou em Inglaterra, quando houve o primeiro exercício de avaliação da investigação, aqui em primeiro lugar ficou Oxford, Cambridge, Imperial, etc. No último lugar ficaram os antigos politécnicos. Aí os politécnicos protestaram, dizendo que não havia direito, porque as universidades passavam o tempo a fazer investigação e ensinavam mal, eles aqui ensinavam bem, e portanto, se fizessem um exercício de avaliação do ensino, eles certamente teriam um melhor destino. E assim foi, fizeram um exercício de avaliação do ensino, em primeiro lugar Oxford, Cambridge, Imperial, último lugar dos politécnicos, porque, como é evidente, associaram o ensino ao modelo de Humboldt, ligado à investigação, etc. E, portanto, o resultado era inevitável. Portanto, no fim disto, haverá um conjunto de questões que eu espero que o debate possa esclarecer. Em primeiro lugar, é saber se é vantajoso ou não os sistemas de ensino superior terem diversificação. O segundo, isto nem sempre funciona. O segundo é saber se será favorável, do ponto de vista da diversidade, um sistema binário ou um sistema unificado, o que é mais favorável. Em terceiro lugar, saber as alterações propostas pela Assembleia da República, se aprovadas, vão contribuir para aumentar a diversidade ou ao contrário.
E finalmente, que tipo de iniciativas legislativas é que poderá haver para manter um sistema binário estável? No entanto, para além destas questões, há uma questão de fundo. E essa questão de fundo é saber em que condições é que os institutos politécnicos podem passar às universidades. E isto nós podemos ter uma solução à portuguesa, que é o penso rápido, ou podemos ter uma solução mais séria em que se impõem condições para as instituições poderem transitar para essa sua nova designação. Por exemplo, será que é possível aceitar diversas pequenas universidades num espaço geográfico restrito, instituições com menos de 2.000 alunos, coisas desse género? Será de aceitar instituições com um número de alunos extremamente limitado? Será de aceitar a universidade com instituições sem um número mínimo de doutoramentos? O que quer dizer quando ao nível de formação do corpo docente? Será de alterar a carreira docente do ensino politécnico? Portanto, há um conjunto de problemas, nomeadamente a nível da própria estrutura do sistema de ensino, que terão de ser pensadas antes de pura e simplesmente enverdarmos por uma solução fácil, para que são alterações pontuais da lei, com vista a tentar obter resultados. E isso é muito importante, o exemplo da Irlanda, porque o exemplo da Irlanda, eu aconselhava vivamente a que estudassem detalhadamente o Technological University Act de 2018, portanto, que é a legislação irlandesa que promove e que regula a criação dos TUs, as Technological Universities, porque ela é extremamente importante, porque ele tem 4 páginas de condições para que essa transição seja possível. Tem regras sobre a composição do corpo docente, tem regras sobre a composição do corpo discente, tem regras e exigências quanto à investigação e à inovação. E mais, exigem que as instituições sejam capazes de ministrar 3 doutoramentos em áreas diferentes. E mais, e que sejam capazes de demonstrar que têm condições para, no prazo de 5 anos, passar de 3 para 5 doutoramentos. Portanto, estas são as condições. De que é que isto resultou? Resultou uma reestruturação do sistema de ensino irlandês. E porquê? Porque nenhuma instituição tinha estas condições. Nenhum instituto de tecnologia conseguia reunir estas condições. E, portanto, o que aconteceu? Houve um conjunto de fusões de instituições. E há só 5 universidades. Havia 15, salvo 15 ou 16 institutos tecnológicos, alguns que ainda não passaram sequer a universidade. Mas houve fusões. E essas fusões não só criaram um corpo docente reforçado, não só criaram condições para oferecer um número de doutoramentos igual a 3, além do mais, criaram instituições de muito maior dimensão e muito mais sustentáveis. A instituição mais pequena tem mais de 7.000 alunos. A instituição maior, que está em Dublin, tem mais de 28.000 alunos. E, portanto, isto foi feito com grande seriedade. Não é um decreto Urbi et Orbi para que passa toda a gente, muda de nome, ficam todos satisfeitos. Mas é algo que se exige em condições para que essa transição seja possível. E isto acho que é uma transição séria, não é um penso rápido. O sistema australiano também é interessante, porque a Austrália passou pelo mesmo processo. A Austrália, antes de unificar o sistema, tinha um número muito grande de outras instituições, artísticas, tecnológicas, o que quer que fosse, e iniciou um processo de fusão. Eu digo que o processo de fusão é voluntário, compulsivo, pelo seguinte: ninguém disse quem é que se ia juntar com quem. O que o ministro disse foi o seguinte: é que quem só ensinar e não fizer investigação, ou tem pelo menos 2.000 alunos ou não tem dinheiro. Quem quiser fazer alguma investigação e ter ensino, tem que ter pelo menos 5.000 alunos. Quem não quiser ter restrições quanto à candidatura a bolsas de investigação, tem que ter pelo menos 8.000 alunos. E, bom, e as instituições, perante isto, o que é que elas fizeram? Fundiram-se. Foram juntar-se umas às outras para reunir aquele mínimo de condições e assim se fez a reestruturação. Portanto, isto não é uma brincadeira, não é por simplesmente andar aqui a mudar designações e a conferir benesses, é por simplesmente aproveitar o processo para fazer uma reestruturação séria do sistema. E, portanto, eu daqui concluiria 2 coisas. Uma é que o processo é muito complexo para haver uma intervenção pontual.
destinada a satisfazer alguns egos, mas não exigente quanto a uma revisão global do sistema de ensino superior. E depois, como vai haver uma revisão, provavelmente, do decreto da lei do regime jurídico das instituições de ensino superior, essa deverá ser a altura para, de facto, fazer estas transformações. Acho que é importante, neste momento, discutir este problema, porque não, esperamos sair daqui mais esclarecidos, mas acho que depois as decisões devem ser feitas em conjunto para todo o sistema de ensino superior, porque esta alteração tem implicações no sistema inteiro, não, isto não é uma brincadeira. Portanto, estas são as minhas conclusões. Eu diria agora umas breves palavras para os meus colegas. My dear colleagues, coming from United Kingdom and from Finland, we are very grateful for your presence, and really it was very nice of you to come at this short notice, and we will rely on your experience to prepare changes in the Portuguese education system. Thank you very much for coming. I hope that you'll feel happy in Porto, and we'll do the best as we can to make you happy there. Thank you.